Preconceito com o professor. Tem que fazer propaganda, tem que fazer merchan. Tem que pedir para deixar o like aí no vídeo, ó, já que tá gravando. Ó, obrigado aí, ó. Deixar o like e tal. Eu preciso do apoio daquele Instagram lá muito conhecido, né? Do, é do Samuel? É do Samuel, né? O Instagram lá. Mas enfim. Então, pessoal, vamos falar de potência, né? E potência a gente falou lá, quando estava falando em circuitos elétricos, a gente também falou um pouco de potência, né? Que potência ela está relacionada, já vou resgatar lá dos primórdios, tá? Já que tem muita gente que está dizendo que está totalmente perdida, não sei até que ponto está, então vamos tentar puxar tudo, né? Então, potência, ela é quão rápido eu realizo algum trabalho, né? Tanto que ele vai ser medido em watts, normalmente, né? A gente vê aqui que a gente tem outros tipos de potência, mas basicamente, ela significa isso, né? Quão rápido eu consigo desenvolver um certo trabalho, tá? E aí, como a gente entrou no meio da corrente alternada, a gente entra nesse mundo, né, com um pouco mais de dificuldade matemática, tá? Só que ele é exatamente a mesma potência que é trabalhada, que a gente falou um pouco lá em circuitos de corrente contínua, e a mesma potência que também é falado no ensino médio, tá? Todas elas são as mesmas, né? Então, aqui a gente tem, nesse primeiro momento, né, a definição do que é uma potência instantânea, né? Porque a gente viu que a gente tem tanto a tensão quanto a minha corrente elétrica, elas têm valores que estão mudando no decorrer do tempo, né? Até varia rápido demais, né? E para cada instante de tempo, eu vou ter uma multiplicação desses dois valores, de tensão e de corrente, os dois em corrente alternada, tá? E aí eu vou ter esse valor de potência instantânea, certo? Que basicamente aqui, o que é essa figura aqui está dizendo, né? Se eu tenho uma fonte senoidal, tá? E eu tenho aqui um circuito passivo qualquer, tá? Que está conectado a essa fonte senoidal, a fonte senoidal fornecendo uma tensão vai ter uma corrente que vai circular por esse circuito. Então, a tensão vezes a corrente, eu vou ter o valor da minha potência, que para cada instante de tempo, ela vai ter uma potência instantânea, certo? Tranquilo até aí? Se vocês não disserem, eu vou começar a continuar como se vocês estivessem entendendo, tá? Beleza. Tranquilo. Beleza. Então, a gente viu lá que a definição para tensão e para corrente, eu tenho esses dois caras aqui, né? Onde eu tenho valores máximos, né? Ou valores de pico, tá? Vezes esse cosseno aqui, né? Que é cosseno de ômega t mais um ângulo, né? Mais a fase inicial. Esse ômega aqui, quem que é? É a minha frequência angular, que ela vai estar relacionada a quantas vezes ele vai repetir o ciclo, quão rápido ele vai repetir esse ciclo, né? A gente sabe que na nossa tomada ali a gente tem uma frequência de 60 Hz, mas daí para encontrar a frequência angular, ela é o 2π vezes a frequência, tá? Então, eu tendo esses dois caras, se eu pegar eles dois e fizer a multiplicação, como está aqui, ó, tenho esse cara aqui, tenho esse cara. Se eu fizer a multiplicação, né, V de t vezes I de t, eu vou ter isto aqui, tá? Ó, P de t vezes I de t, não, V de t vezes I de t, eu vou ter os dois valores máximos, né, Vm vezes Im, vezes o cosseno de ômega t mais o ângulo θv, vezes o cosseno de ômega t mais θi. O que é o θv e o que é o θi? Né? Eu acabei não falando ali. Eles são as fases iniciais, tanto da tensão quanto da corrente, né? Tanto não, da tensão e da corrente.
né? O θV da tensão e o θI da corrente, tá? Então, o que é que eu faço a partir daí? A partir desse momento, eu vou estar só reorganizando essa equação para encontrar o que eu desejo, tá? Lembrando lá, acho que no ensino médio eles falavam aquele negócio cossa, não sei o que, né? Cosseno vezes cosseno, não lembro direito como que era o esqueminha que eles falavam lá. Mas tinha um jeito lá específico que eles falavam. Mas, basicamente, se eu tenho multiplicação de cossenos, né, o que é que eu faço? Eu faço 1/2 do cosseno, esse VMM, ele repete, né? Mas 1/2 do cosseno de θV menos θI, que é o quê? É esse cara aqui, ó, esse de dentro aqui desse primeiro cosseno, menos esse cara daqui, ó, certo? Consegue observar isso? Se eu diminuir desse aqui, vai sobrar θV menos θI. Se eu somar eles dois, que vai ser a segunda parcela dessa minha propriedade trigonométrica aqui, eu vou ficar, se eu somar eles, eu vou ter 2ômega-t mais θV mais θI. Beleza? Tranquilo, né? E aí, pessoal, eu entro na questão que a potência média desse cara é mais fácil de eu medir, tá? E quem vai ser a potência média desse cara? Vai ser essa parcela aqui, ó. Essa parcela que não é variável. Basicamente, essa primeira parcela aqui, ó, vocês conseguem perceber que esse cara aqui, ele vai ser um valor qualquer? E sim ou não? Como assim um valor qualquer? Um valor constante qualquer. Por quê? Ó, VMM, concorda comigo que ele é um valor constante? Esses Sim. dois? Esse sim. Esse cara aqui e esse cara aqui não são as fases iniciais da tensão e da corrente? Aham. Então, se eles são as fases iniciais, eles não vão variar, tá? Então, aqui vamos supor, se a fase inicial desse cara for 30 e a outra for 0, eu vou ter cosseno de 30 aqui, né? Uhum. Então, esse cara, como um todo aqui, ele vai ser um valor, né? Sei lá, 5, né? Só que essa segunda parcela aqui, ó, ela vai variar com o tempo, tá? E é essa parcela aqui que vai estar vai estar fazendo a variação da minha curva. É como se essa parte aqui da potência, ela vai dizer mais ou menos qual que é o valor médio dele. A segunda parcela, ela vai dizer o quanto ela vai variar, formando também um senoide ou algo parecido com isso, tá? Então, a potência média, pessoal, vai ser exatamente essa parcela. Ops, estou apertando o lugar errado. Ô, Vitor. Oi. E como que eu pego, tipo, do primeiro exercício que pede para calcular a potência instantânea em cada elemento, como que eu pego essa fórmula e aplico ela? O problema está em aplicar essa fórmula no problema. Tá, em qual problema que é? É o primeiro da atividade, que ele dá um tempo em 2 segundos, encontra a potência instantânea em cada um dos elementos do circuito. Tá, então eu abri aqui, eu tinha deixado aberto. Nesse primeiro problema lá, você tem uma fonte de tensão, certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma malandragem aqui, peraí. Vou pegar a foto Não é uma dele. fonte de corrente que tem ali? Hã? Não é uma fonte de corrente? Essa foto aqui, ó. Vou colocar aqui, depois eu apago, tá? Essa foto aqui dessa questão. É isso mesmo, né? É esse mesmo. Então, eu tenho essa fonte de corrente, isso, né? Então, se eu tenho essa fonte de corrente aqui, ó, eu concordo que eu consigo achar qual que é a corrente e a tensão em cada um desses elementos? Uhum. Se eu encontrar a tensão em cada um desses elementos, eu consigo fazer a multiplicação desses dois caras. Lembrando que isso aqui, ó, 30 cosseno de 500t, eu posso transformar isso aqui em um fasor, que aí fica mais fácil, né? Bem mais fácil, né? Do que, na verdade, eu olho para esse negócio e já me dá um arrepio. Por isso eu já pego isso aí e já transformo em fasor de cara. Então, tu vai ter uma corrente,
né? E tu vai conseguir encontrar os valores de tensão. Quem vai ser a tua potência instantânea? Vai ser a multiplicação desses dois casos. Certo? Uhum. Aí eu calculo sempre a tensão e a corrente em cada elemento e aplico naquela fórmula. Uhum. Ah, Quase igual. Deixa eu tirar aqui. Vou botar ele aqui de volta. Só que assim, aqui ele está em termos de tempo, né? Porque quando tu transforma em um fasor, né? Ele basicamente ele vai ser aquilo sempre, ele não vai estar variando. Então, quando tu fizer essa multiplicação, tu acaba só calculando essa parte aqui, tá? Então, o que é que tu teria que fazer? Tu tem que pegar o fasor aqui desse cara, vai calcular tudo em termos fasoriais. Aí tu vai encontrar qual que é a tensão e qual é a corrente em cima desse indutor aqui. Aí tu pega essa tensão e essa corrente, passa de volta para o regime temporal, né, em função do tempo, e aí tu faz essa multiplicação, né, esse cara aqui, tá? Que aí basicamente vai ficar, o que vai variar é que tu vai estar se tu fizer com fasor, tu não está considerando, porque no fasor tu não considera o ômega, né? Tu não está de fato levando aquele em consideração, né? Por isso que tu tem que primeiro encontrar o fasorial, porque é mais fácil tu encontrar o fasorial, aí depois tu traz de volta para o tempo, e depois de encontrar os valores, aí tu pega e joga nessa equação aqui, certo? entendi. Depois eu vou tentar fazer, então. Maravilha. Mais perguntas até aí? Tô de boa. Então, ó, aí a gente entra na potência média, que se vocês olharem, é exatamente essa primeira parcela aqui, tá? 1/2 de VMM cosseno de θV menos θI, tá? Então, tenho esse cara, né? Por quê? Porque ele é o valor constante, ele é o valor que mais interessa para a gente, tá? Ele é mais conveniente de mensurar, tá? E aí eu consigo transformar esse cara aqui, ó, é fácil encontrar, por quê? Porque eu vou ter o fasor de tensão, o fasor de corrente, né? Que aí eu faço a multiplicação entre esses dois caras, né? Bem tranquilo. Por quê? Porque se é esse valor aqui, aí é só multiplicar. A potência média seria tensão vezes corrente, correto? Então, se eu multiplicar esses dois fasores, vai ficar meio dos dois valores, dos dois módulos, né? VM vezes IM, com o ângulo θV menos θI, tá? Aí eu faço esse cara aqui, ó. Aí dessa parte aqui para cá, ó, eu só estou escrevendo ela, em vez de termos fasoriais, eu estou escrevendo ela novamente em forma retangular, né? Aquela parte em que eu tenho parte real e parte imaginária. Lembrando que a parte real tá relacionada ao cosseno e a parte imaginária em função do seno, tá? Aí eu consigo chegar o fato, né, que a minha potência real, ela vai ser a parte real do meu, da potência, tá? Por quê? Porque só você olhar o meio de VM cosseno θ menos θi, que é exatamente isso que está escrito aqui, ó, tá? Então, eu posso dizer que a potência média desse cara é a parte real de V vezes I conjugado. Pô, esse conjugado aqui, pessoal, ele só está aqui pelo fato de ele bater o valor que está descrito, porque se eu fizer a parte real de V vezes I, eu vou ter o ângulo aqui vai ser θV mais θI, tá? Se eu coloco o I conjugado, ele vai ser θV menos o θI, certo? Aí eu tenho dois casos específicos, né,
dois casos generalizados, sei lá, um nome correto para o que eu vou falar. Se eu tenho que as tensões, que os ângulos as fases iniciais da tensão e da corrente são iguais, tá? E isso somente ocorre quando eu tenho um circuito que é puramente resistivo, eu vou ter que θV menos θI vai ser igual a quanto, se eles são iguais? Vai ser igual a 0. E cosseno de 0 é igual a 1, certo? Então, eu vou ter que minha potência é exatamente isso aqui, que ele vai chegar nesse valor. Então, eu vou chegar a uma questão que minha potência sempre vai ser um valor fixo, né? Ele vai ser aquele valor e pronto, né? O que não vai, não é bem o que é aquele valor e pronto. Ele sempre vai ser um valor positivo, tá? Ele não vai ser zero, ele vai ter uma potência dissipada, tá? E quando eu tenho um circuito puramente reativo, que é esse caso, que eu vou ter cosseno de 90 graus, eu vou ter que minha potência dissipada, ela é igual a zero. Minha potência ativa, potência média dissipada, ela é igual a zero, tá? Então, em um indutor, um capacitor, eles não dissipam uma potência, idealmente falando, tá? Em termos reais, eles dissipam alguma potência, claro, né? Por quê? Porque o condutor do indutor ali, né? Como o indutor é feito, ele ainda tem uma resistência, e essa resistência vai ter uma potência. Por mais que ele tenha características praticamente indutivas, ele sempre vai ter um resquício de resistência, assim como o capacitor também, tá? Mas teoricamente, em um circuito puramente reativo, eu sempre vou ter que a minha potência dissipada é igual a zero. Tá bem? Tá ficando um pouco mais claro, pessoal, ou não? Tá continuando a mesma coisa. Se estiver continuando a mesma coisa, aí a gente tem que tentar pensar em outra estratégia. Tá ficando mais claro, tá ajudando. Tá. Aí eu entro no teorema da máxima transferência de potência, tá? Isso acontece, pessoal, é uma teoria, na verdade, que eu vou encontrar qual que é o valor da minha carga para que eu entregue a maior potência para ela, tá? Então, eu acho que a gente tratou desse assunto lá quando a gente estava falando dos teoremas, teorema de Norton, Thevenin, etc. Eu acho que a gente falou disso lá em circuito CC, tá? Então, se eu disser que eu tenho um circuito linear e eu tenho ligado a ele, eu tenho uma impedância de carga aqui, né? Então, basicamente, o circuito linear, eu posso remodelar ele como uma fonte de tensão, que eu estou chamando de VTVNAM, e uma impedância ZTVNAM, tá? E ele está ligado aqui a uma impedância de carga, beleza? E a gente vai ter que o meu ZTVNAM vai ser o quê? O RTVNAM mais JXTVNAM. E a impedância da carga é RL mais JXL, tá? São dois valores para a gente conseguir mensurar isso em termos, equacionar isso, tá? E para a máxima transferência de potência, pessoal, para que isso aconteça, tá? Isso aqui mais para a gente explicar, vai acontecer quando o meu XL, tá? A minha reatância da carga foi igual ao oposto da reatância de Thevenin. E, além disso, o RL for igual a isso aqui, ó, essa raiz quadrada doida, certo? Isso aí é conseguido matematicamente fazendo esta assumindo esse negócio aqui, ó, ZL igual a ZTVNAM conjugado, certo? Que basicamente é dizendo que R mais JXL igual a RTVNAM menos JXTVNAM, que é o menor valor possível
que eu tenho entre esses caras aí. Que a menor impedância vai ser quando a minha reatância da carga anular a minha reatância de Thevenin, certo? É basicamente isso que quer dizer, tá? E a potência máxima que vai ser transferida para esse circuito, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu voltar aqui com a permissão de vocês. Aqui, ó, eu tenho... Não tem aqui a equação. Mas a potência, ela pode ser escrita em função de tensão e resistência. Lembram disso? Sim ou não? Que eu tenho P igual a corrente vezes tensão, aí eu posso aplicar a lei de Ohm, né? E eu vou encontrar que a potência é igual a tensão ao quadrado divididos pela resistência, tá? Daí, a partir disso aí, e utilizando esses valores aqui, ó, eu consigo achar que a potência máxima que eu vou transferir para uma fonte, se isso for questionado, né? Eu vou encontrar com o módulo de VTV não, ou seja, aquela parte do fasor que fica antes do ângulo, né? Só o valor numérico ali desse cara, divididos por 8 vezes a resistência TVNAM, tá? Isso aqui é mais uma equação qualquer a ser dada, tá? Potência aparente e fator de potência. Lembram lá que a gente falou de potência aparente quando a gente falou de potência? Lá em circuito de corrente contínua? Tu quer a resposta sincera ou quer que eu minta? Sincera sempre. Não. Sincera pode até doer no início, assim, mas ela é melhor. Não, não lembro não. Tá. Então, ó, vamos recapitular lá a questão da potência, tá? A gente tem, basicamente, o pessoal fala que a gente tem 3 tipos de potência. Não, a gente tem um tipo de potência que é composta por outras 2, certo? A gente tem a potência que a gente consome sempre, pessoal, é o que nós chamamos de potência aparente, certo? O que é a potência aparente? Ela é o que eu estou consumindo aqui agora, fazendo aula para vocês, tá? O meu notebook está ligado na tomada, é o que eu estou puxando lá da rede. É a potência total, certo? Que ela vai contabilizar a potência que está sendo consumida tanto pelas minhas cargas reativas quanto resistivas, tá? Aí, essa potência aparente, ela é composta de potência ativa e potência reativa. Normalmente, né, especialmente no ensino médio, a gente só trabalha exclusivamente com potência ativa, que é aquela potência que é dada em watts, certo? Que é a potência que está relacionada com resistores, tá? Só que a gente tem uma parcela muito importante disso aí, da potência, que é a potência reativa, que aí o pessoal faz até aquela comparação com o copo de chopp, né? Em que eu tenho o chopp lá, um copo de chopp inteiro seria a potência aparente, né? O líquido seria a potência ativa, né? Que a potência ativa nada mais é que aquela que está me entregando o efeito desejado, né? Por exemplo, a potência ativa de uma lâmpada, né? É a iluminação, tá? É o quanto ela está utilizando de energia para gerar a iluminação. Só que algumas lâmpadas elas têm um reator ligado a ele, especificamente as lâmpadas fluorescentes, né? E esse reator ele consome uma energia, tá? E essa energia é quase inteiramente uma potência reativa, tá? E comparado ao chopp, né, a potência reativa seria a espuma em cima. O chopp sem espuma, ele não é um chopp, né? Porque ele tem que ter aquela espuma por N razões, nem que seja estética, mas ela tem que ter para o chopp existir, né? E a mesma coisa acontece com os equipamentos elétricos. Eles só funcionam com a potência, alguns só funcionam se ele tiver a parcela da potência reativa. Se você pegar uma lâmpada fluorescente e não ligar um reator a ela não vai funcionar,
tá? Então, a gente tem essa potência aparente, que é o total. Então, por isso que está ali escrito embaixo que a potência aparente, ela é o produto dos valores eficazes da tensão e da corrente. Ele é esses dois valores multiplicados, ele é o total dele, certo? Isso que, e essa potência aparente, ela é dada em volt-ampere, ou VA, tá? Normalmente é só o VA, então, assim, e a potência reativa, pessoal, ela é medida em em VAR, tá? É a mesma coisa do VA aqui, só que com um Rzinho pequenininho, para indicar que é uma potência reativa. Certo? Até aí? Deu para entender? O R para indicar o... Hã? Eu não escutei a pergunta, pode repetir? O Rzinho do VAR é para A indicar potência o quê? reativa. Deixa eu até colocar aqui, tá? Não sei se eu falo de potência reativa. R, que ele é... Ele sim é volt, ampere... Não, nada. Ampere reativo. Para indicar essa questão de ele ter reativo ali, tá? E para diferenciar a potência aparente da potência reativa. Uhum. Então, potência aparente VA, volt-ampere, potência ativa watts, né, o W maiúsculo, potência reativa VAR, volt-ampere reativo. Tá bem? Uhum. Então, ó, posso apagar isso aqui? Vou apagar. Como é que vai ficar aí? Deixa eu colocar no chat qualquer coisa. Então, ó, para a gente chegar nesse S ali, né, eu tenho que, da minha equação da potência média, eu tenho que meio VMM vezes cosseno de θV menos θI, tá? Agora, esse 2, eu posso substituir ele por raiz de 2 e raiz de 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 igual a 2, né? E eu faço isso exatamente para que eu tenha o valor eficaz aqui e valor eficaz aqui. E eu vou chegar aqui a potência igual VRMS e RMS vezes cosseno de θV menos θI, certo? E essa multiplicação, VRMS e RMS, é igual à minha potência aparente. Tá bem? Esse Szinho aqui, ó. Tá? Uhum. E essa parcela que a gente vai falar no próximo slide, esse cosseno de θV menos θI, ele é o que nós chamamos de fator de potência, tá? O fator de potência, pessoal, o que é que ele representa? Ele é uma representação, de certa forma, de eficiência, tá? Ele está relacionado à eficiência porque ele vai dizer, ele vai representar quanto da minha potência da minha potência aparente, ela é potência ativa, ela é potência que eu desejo, certo? É igual, por exemplo, você não quer um fator de potência muito baixo, né? Fazendo paralelo de novo ao chopp, é igual você pedir um chopp lá no escritório lá, que eles cobram uns R$ 50 cada chopp naquele lugar, e o cara me vem com metade do copo de espuma. A pessoa não vai ficar muito feliz, né, com um negócio desse. Não sei se vocês... Eu não bebo, né? Mas estou falando caso vocês bebam, né? Mas o cara fica com raiva, né? Por quê? Porque tem que ter, mas sei lá, 2 dedinhos de chopp ali, boa, né? Então, ele está representando exatamente isso. Quanto da minha energia, quanto da minha potência, ela está, de fato, sendo utilizada para algo, certo? E existem diversas sanções das próprias concessionárias de energia, né, como a Celesc, que
os grandes consumidores de energia, eles têm que manter o fator de potência dentro de um limiar. Ele não pode baixar muito, porque senão ele recebe uma multa por isso, e é uma multa bem salgada mesmo. Tá? Então, é isso que ele vai representar. Ele representa essa relação que existe entre a potência S e a potência P, a potência aparente e a potência ativa, tá? Que assim, ó, deixa eu ver se consegue aparecer no negócio. Vamos ver aqui. Peraí. Mas você vai ter isso aqui. Eu acho que dá para vocês verem. Só clicar ali na minha... Aqui, ó. Fica meio ao contrário, né, para vocês. Esse negócio aqui, né? Mas aqui em cima, ó, eu consigo, as potências, eu consigo fazer um triângulo, certo? Aqui em cima, a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá? Ela é a minha potência aparente. Aqui, ó, é a minha potência ativa, o P. E a potência reativa é esse Q aqui, ó, tá? E esse φ aqui, ó, é o ângulo que está relacionado ao fator de potência, tá bem? Então, o cosseno desse ângulo é exatamente o quê? O P sobre o S, tá? E quando você quer reduzir o teu fator de potência, o que é que você faz? Você tenta reduzir esse cara aqui, ó, tá? Então, é o que nós chamamos de triângulo de potência, beleza? E aí, pessoal, se ficou claro essa explicação sobre o fator de potência, ele ainda, ele ainda tem o ângulo da impedância, que ele é exatamente também relacionado ao fator de potência, certo? Porque ele vem lá lá do começo, que a gente começou a explicar sobre potência média e tal, não sei o quê. Por quê? Porque a impedância, pessoal, pela lei de Ohm, ele é exatamente o quê? A tensão divididos pela corrente, que é o VRMS divididos pelo IRMS, certo? Isso em fasores. Se eu fizer essa divisão fasorial, o que é que isso significa? É o VRMS divididos pelo IRMS, tá? Então, o ângulo desse cara vai ser exatamente o quê? Θv menos o θi, que é exatamente quem? É exatamente o ângulo, esse ângulo aqui, ó. Eu falei φ ali, mas o φ que eu estava me referindo é esse cara aqui, tá? Essa diferença, θv menos θi. Tá? Então, esses dois ângulos são iguais, tá? Se esses dois ângulos são iguais, então o ângulo da minha impedância, e eu fizer o cosseno desse ângulo, também é o fator de potência. Então, acho que foi, não sei quem foi que perguntou da questão 3, eu acho que não tem uma fonte. Fui eu. Ah, tá. Então, aí, basicamente, você precisava encontrar o quê? Encontrar quem seria a minha impedância equivalente, tá? Uhum. Encontra a impedância equivalente, aí você teria o teu fator de potência ali indiretamente, né? Uhum. Tranquilo até aqui? Potência aparente, fator de potência? Algum questionamento? Não, acho que foi. Tá. Então, potência complexa, tá, pessoal? Eu acho, assim, ó, que tem... Eu já conheci pessoas que me falaram isso, que até falou para mim, professor, eu acho que deveria ser solicitado para o pessoal parar de chamar as coisas de complexa, tipo números complexos, potência complexa, porque eu olho para esse negócio e já me dá já bota um cadeado ali no meu cérebro e eu já não quero mais aprender esse negócio porque é complexo, meu.
Vou perder muito tempo fazendo essa bagaça aí. E, de certa forma, eu concordo. E nem precisava ser esse... Podia botar outro número, né? Número... Potência imaginária, que fosse, porque ela é imaginária, né? E usa números imaginários. Pronto. Potência imaginária seria bem mais legal, porque todo mundo consegue imaginar, né? Aí, olha só. A potência complexa, pessoal, ela não existe. Essa é a melhor explicação de potência complexa. Ela não existe fisicamente falando. Todas as outras que nós acabamos de falar, potência aparente, potência reativa, potência ativa, fator de potência, todos esses caras existem e eu consigo provar para vocês que eles existem, né? Só ir no laboratório e lá e eu consigo fazer as medidas e mostrar isso para vocês com os equipamentos corretos. Agora, a potência complexa, ela não existe. Ponto. Né? Ela foi uma coisa criada, tá? Matematicamente falando, para eu conseguir encontrar alguns valores, eu conseguir mensurar algumas coisas matematicamente falando, tá? Por isso que talvez o pessoal fique um pouco confuso com esse cara aqui, porque não tem uma prova de fato, né? Então, a potência absorvida por esse cara, que a gente tira isso aqui, ó, essa definição de potência aparente exatamente desta parte. Cadê? Já volto aqui daqui, ó. Eu tiro desse cara. Se potência média é meio de real de V vezes I conjugado, então eu posso dizer que o meu S, né, minha potência aparente, minha potência complexa, né, ela vai ser meio de quem? Do fasor tensão vezes o conjugado do meu fasor corrente, tá? E isso vai ser a mesma coisa, né, fazendo aquela mesma questão do meio ali, eu substituir por raiz de 2 vezes raiz de 2, seria o fasor em RMS da tensão e o fasor RMS da minha corrente. E assim eu encontro que o meu S complexo, né, a potência complexa, vai ser esse cara aqui, ó, VRMS com ângulo de θV menos θI, tá? Daí, para que eu faço isso, ó? Para eu representar, aí eu posso representar o meu Z também em função de RMS e tal, e RMS, o ângulo. E assim eu tenho várias formas que eu posso escrever esse S, tá? Chegando a esse valor aqui de S igual o I quadrado RMS vezes a impedância, substituo o valor da impedância aqui, e eu vou chegar nisso aqui também, né? VRMS I conjugado, que é a mesma questão lá. Agora, o mais interessante desse cara aqui, ó, IRMS ao quadrado vezes Z, é que se a gente lembrar da minha impedância, né, a impedância nada mais é do que o quê? O R mais JX, não é? Se ele é o R mais JX, eu posso multiplicar, ó, I quadrado RMS vezes o R, se vocês lembrarem, é uma equação para a gente encontrar a potência, que a gente sempre chamou só potência, né, que é o meu P, aqui, ó, tá? Esse Pzinho. E o I quadrado RMS mais JX, isso vai ser o quê? Mais JQ. E Q, quem que é? É a minha potência reativa, certo? Uhum. Daí, disso eu chego nisso aqui, ó. Que é aquele... Eu não lembrava que tinha um triângulo aqui, eu acabei desenhando, me fazendo de ridículo com esse meu papel aqui, eu tinha um triângulo ali bonitinho. Mas, enfim, aí eu posso dizer que o meu P, a minha potência ativa, ela é a parte real do quê? Da minha potência complexa, tá? Que é I quadrado RMS vezes R, mesma coisa para o Q, só que a parte imaginária de S, tá? Que aqui, ó, é exatamente esse triângulo aqui, né? Esse triângulo de potência, SPQ, né? E aqui é o θ, que é o θV menos θI, né? Ou φ, né? Várias pessoas que chamam de diversas formas distintas, tá? Daí a mesma coisa acontece para a impedância aqui, ó. Também tem um triângulo ali das impedâncias, notando que esses dois ângulos são iguais, tá? E aí eu tenho essas duas situações, né? Se eu tenho um
de negativo, tá? Eu vou ter que o meu fator de potência, ele está em adianto, tá? O meu fator de potência estando em adianto, o que é que isso significa? Significa que eu tenho um fator de potência capacitivo, tá? E um Q positivo, isso está relacionado a um indutor. Então, o meu fator de potência, ele vai estar em atraso, tá? Então, basicamente, é isso que acontece. E sempre eu vou ter essa representação ali desses dois caras, tá bem? Daí, como eu tinha falado ali, o que é que acontece? Eu posso ter uma penalização pela concessionária ou para quem está me fornecendo energia por eu ter um fator de potência muito alto, tá? E é comum, pessoal, comum mesmo as indústrias pagarem multa por excesso de reativo, é assim que chama. E eu já vi casos em que indústrias pagam, vamos supor que ela pagasse R$ 10 pela... Não era 10, mas o caso que eu lembro era R$ 5.000 que ela pagava pelo custo da energia, sei lá, o quilowatt-hora que ela consumiu lá, né? Lá na casa de vocês, sei lá, é 100, 150, mas vamos supor lá que o cara pagava 5.000 de consumo de energia com todas as tarifas e tal. De multa, ele pagava mais R$ 4.000, ou seja, quase 100% a mais da multa pelo fator de potência baixo, né? Então, o pessoal corre atrás para resolver isso aí. E como que se resolve, tá? A forma mais clássica, mais rápida de se fazer, e como as cargas numa indústria ou na residência, normalmente elas são indutivas, né? Eu faço isso inserindo capacitores na minha indústria, tá? Por quê? Porque como é que chama? Eu tenho lá o fator de potência indutivo, né? E aí eu insiro o capacitor para quê? A potência reativa indutiva é positiva, né? Para cima, e a potência reativa capacitiva é para baixo. Então ela vai reduzir esse meu dedo aqui no caso, né? E ali no carinha, eu quero reduzir esse pedaço aqui. Se eu tinha Q1, quero chegar em Q2, eu tenho que ter essa potência reativa aqui inserida, né? Que aí uma anula a outra, é simples assim. É tipo tu imaginar um cabo de guerra, tá? O indutor está te puxando para um lado e o capacitor está puxando para o outro, certo? E aí a gente faz a correção, né? A forma mais simples de se fazer é encontrando o valor de capacitor, que é a potência reativa do capacitor que você deseja, divididos por ômega VRMS ao quadrado, tá? Ou se você já tem os dois ângulos, θ1 e θ2 que você deseja, né? Sendo o θ1 o ângulo de fator de potência inicial e o θ2 o desejado, né? Divididos pelo mesmo ômega VRMS ao quadrado, tá? E seria isso de potência. Perguntas? Sobre correção de fator de potência, sobre fator de potência. Como que eu vou encontrar esse QC aí? Você pode encontrar ele... vamos supor, acho que tem um exercício falando disso, né? Acho que é o 5º. Dá para materializar esse negócio, peraí. Basicamente, tu vai ter uma situação inicial, não consegui ali olhar certinho, mas tu vai ter uma potência, para uma situação inicial, tu vai ter uma potência ativa, uma potência aparente e uma potência reativa, certo? E para a situação que tu deseja, né? Vamos supor que na situação inicial tu tem um valor igual a 100, certo? E para o fator de potência que tu deseja, tu quer reduzir lá para 80, né? O QC vai ser 20. E como você vai encontrar isso? Quando você faz a correção do fator de potência, a tua potência ativa ela sempre vai permanecer igual. O que vai mudar é o quê?
é o fator de potência, é a potência aparente e a potência reativa. Então, se tu, na primeira situação, encontrar a tua potência ativa, tu consegue encontrar, sabendo o fator de potência que tu deseja, com o P, com o fator de potência, tu encontra o S, e encontrando o S, tu encontra o Q. Não sei se respondi. Aí tu tem os dois Qs das duas situações, tu faz a subtração, o QC seria a diferença entre elas. Nossa, até cansei, meu. Falar fazia tempo que eu não falava tanto tempo sem parar. Tô perdendo a prática. Perdendo. Acho que quando eu voltar vai criar vários calos vocais. Pior que rola disso, cara. Tem uma época que eu não estava dando muitas aulas, aí de um semestre para o outro eu passei de 4 horas aula para 20 e poucas horas aula. E aí eu ficava, dei 2 semanas de aula, aí eu tive que parar por umas 2, 3 semanas, porque minha voz não saía mais. Aí disseram que eu tava com calo vocal. Aí foi... Tem que ter aquela cadeirinha do Hawking digitando assim. A academia do rock? Não, a cadeira dele, sabe? Pra você poder digitar, pra não precisar falar. Sim. Essa fórmula do C não era pra ter uma multiplicação por 2? Tipo, Qual na questão 5, essa aí mesmo, pra encontrar, usando o QC, pra encontrar o valor da capacitância. Uhum. Não era pra ter um 2 multiplicando o QC? Um 2 multiplicando o QC. Na quinta questão ali, no livro, ele multiplicou e eu não entendi por que ele fez isso. Porra, 2? O QC? Ele botou, tipo... Ele pegou essa fórmula aqui de algum lugar e tirou um 2 ali do nada. E eu não sei por quê. Acho que não, cara. Deixa eu ver se eu pego aqui a imagem. Imagens, eu quero imagens. Não, cara. Aqui, ó. Aqui no chat aqui entra imagem? Não. Você consegue, se você vem aqui, coloca, Apresentar. editar a tela ali, aí tem você está apresentando, que clica ali, aí tem escolher uma janela, e você escolhe essa janela e consegue Essa aqui, ó. projetar. Dois que ômega quadrado. Por que ele tirou esse 2 aqui? Sinceramente, não sei. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. É porque ele sabe a resposta. Aí ele tinha que multiplicar por 2. É que nem o Halliday que tira os negócios do inferno só pra fechar. Ele sabe a resposta, só tem que gambiarrar pra chegar nela. Ele falou, ó, se multiplicar por 2. É uma forma. Por exemplo, os caras, tem que chegar ali, ó. Aí tu vai indo, cara, vai contornando até chegar na bagaça. Ele fez a engenharia reversa, pô.
Ele foi testando o valor de capacitância até fechar, assim, falou, aqui, ó. Aqui, V quadrado dividido por 2xc. Ele encontrou o que, certo? 1/2 de ômega CV quadrado. Outra coisa que aconteceu também é que nessa questão, esse valor aqui, ó, que é a parte imaginária, ele era negativo. Eu não entendi por que ficou positivo aqui. Eu não consigo apagar. Vai ficar assim. Ela era negativa e ficou positiva. Tipo, ficou menos 354J, sabe? Tu diz por que ali no 354 não foi Não foi não negativo. a menos. Foi por causa Porque do negócio conjugado? Lá, aquele asteriscozinho? é porque assim, esse menos ele só quer representar a orientação dessa potência, entendeu? Ele não quer dizer que ele é negativo. Como o valor do capacitor ele não pode ser menos alguma coisa, ele só coloca ali em módulo esse valor, entendeu? Tá. O menos ele só está indicando que ele é uma potência reativa capacitiva, entendeu? Essa fórmula aqui saiu da onde? Ah, essa aí também é lembra aquela que eu falei que P igual a V quadrado sobre o R? Deixa eu ver. Bom, se tu pegar potência igual a corrente vezes a tensão, certo? Uhum. Aí se tu pegar e usar a lei de Ohm, U igual a R vezes I, e tu Tá, pegar e substitui o I. vai ficar V quadrado sobre o R, não é isso? Uhum. Só que nesse caso tem esse meio ali, por causa dessa restrição ali, da análise que foi feita lá naquele primeiro slide lá. Deixa eu botar aqui, ó. Por causa disto. Por causa disso aqui, ó. Certo? E lá desse meio ali. Mas, cara, sinceramente, eu vou ter que olhar e estudar. De onde você tirou isso aí? É do livro, isso? É do livro. Questão. Qual que é a questão? 69, capítulo 11. Tá. Eu vou dar uma olhada, cara, e vou analisar por que ele colocou esse 2 aí, porque realmente, para mim, não faz sentido, tá? Não faz sentido ele estar aí. Mas pode ser que ele fez exatamente o que disseram ali, ele sabia a resposta. Alguém disse, tem que dar isso aí. Aí ele pegou e viu que tinha dado antes, sei lá, A metade. 75, né? Aí ele, opa, deu 75 aqui, 75, Mas tá 75. certa a resposta dele? Hã? Tá certa a resposta dele também? Deixa eu ver. 1439. O cara fez o livro, né? Se não 130.4 tiver. microfarad. Certo. Mas aí eu vou ter que deixar essa para te responder depois. Beleza. Eu vou dar uma pesquisada, daí eu acho que a gente poderia até marcar um outro encontro nesse mesmo formato, tá? Para a gente já, de repente, recapitular algumas coisas das próximas para a prova, tá? Daí, antes de começar o outro conteúdo, daí eu tentaria explicar isso aí. Mas eu tenho que primeiro entender. Provavelmente a explicação tal, se é assim mesmo, ela deve estar em alguma questão relacionada ao módulo. Talvez seja porque ele não tá levando em consideração o módulo ali, ele tá, alguma coisa nesse sentido. Esse 2 ali talvez venha do VRMS, não sei, Beleza. tá? Uhum.
Algo mais, pessoal? Ou por hoje seria isto? Leandro perguntando, em relação à avaliação teórica online, ela será postada no Classroom, igual às atividades anteriores, mas com duração de 4 horas? É o que eu pretendo, sabe? Ou no Classroom, ou alguma coisa nesse sentido porque eu acredito que vocês vão ter que me enviar alguma coisa, né? No final dessas 4 horas, a resolução, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é a coisa mais parecida com a avaliação que nós teremos, né? Ou isso, ou o próprio formulário do Google, alguma coisa assim. Eu não sei se lá ele aceita que vocês façam o download de alguma coisa lá. Mas vai ser algo nesse sentido, sim, Leandro, tá? Vocês vão ter lá 4 horas, por mais que eu acho que no Classroom não dá para eu restringir um período para entrega, né? Mas eu posso ver a hora que vocês entregaram e se entregar depois daquilo, daí tem uma certa penalização, ou não aceito, sei lá. Mas daí, de repente, que eu, sei lá, faltando 1 hora ali para a prova, disponibilizo um link ali para a gente fazer essa discussão aí. Tá bom? Não sei se ficou respondida a pergunta. Beleza. Uma coisa que eu ia pedir, pode aumentar o tempo de entrega para a atividade 12 da análise de potência? Ou não? Que já passou. Foi na terça. Não, pode mandar aí, cara. Não vou. Pode mandar em paz. Pode ficar tranquilo. Não vou considerar como atraso, não. Eu Beleza? posso refazer então a que eu fiz? Beleza. Pode, eu não sei se tu consegue. Eu acho que eu consigo cancelar o envio, mas não tenho certeza. Eu não sei se você consegue. Se você não conseguir, Victor, manda uma mensagem para mim, que aí eu consigo devolver a atividade para você antes de corrigir, entendeu? Aí você Beleza. consegue mudar o arquivo, Uhum. tá bem?